Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Paz esta que excede todo entendimento. Quero compartilhar a mensagem da Palavra de Deus, que tem por título A Presença de Deus, e qual tem sido a nossa atitude diante da presença de Deus. A coisa mais importante é a presença de Deus. E é somente através do Deus vivo de Israel foi criado o céu, terra e tudo que existe através do Deus vivo. E é através dele em nossa vida que podemos alcançar êxito. Mas a nossa atitude realmente está atrelada ao resultado. Temos por base o exemplo de duas casas, extraído do livro de 1 Samuel e também do livro 2 Samuel. Primeiro estaremos falando desta casa que está em 1 Samuel capítulo 7, vou ler 2 versículos e vamos falar aqui um pouco sobre a atitude desta casa diante da presença de Deus. Diz assim o versículo 1: Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no alteiro e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Versículo 2: E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e todos os dias se passaram que chegaram até 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Nós vemos que esta arca ficou depositada depois que ela veio da terra dos filisteus. Elas ficaram na casa de Abinadab. E ele consagrou seu filho, foi consagrado o seu filho através dos anciões de Israel para que cuidasse da arca. E ali a arca ficou no período de 20 anos nesta casa. A presença de Deus, 20 anos em uma casa. E nós não vemos na palavra de Deus que esta casa foi abençoada. E nós vemos que o resultado, quando Davi foi buscar esta arca na casa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, de Abinadab, nós vemos que eles não guardaram a instrução que Deus havia dado a Moisés. O próprio Davi também não consultou o como deveria trazer a arca. E nós sabemos como foi fatal quando eles trouxeram em um carro, e este carro, por algum motivo, os animais tropeçaram, e ao tentar segurar esta arca, nós vemos o que aconteceu, houve morte. Nós vemos que a presença de Deus é a coisa mais importante. Mas se nós não atentarmos para os mandamentos da forma correta, de como agradar a Deus, de como valorizar a Deus, a presença de Deus não fará com que nós venhamos prosperar, porque depende da nossa atitude. Esta casa, esta família, por 20 anos, não tiveram atitude de acordo com os mandamentos, de acordo com a palavra de Deus, de acordo da forma correta, porque existe a forma correta de agradar a Deus. E a forma de agradar a Deus correta é aquele que realmente reconhece o Senhor como Senhor, aquele que se reverencia diante de Deus, aquele que se humilha diante de Deus, aquele que se arrepende pelos seus pecados, aquele que confessa, aquele que se aquebranta diante de Deus. Esse realmente tem as bênçãos de Deus sobre a sua casa. E nós vemos que passaram-se 20 anos. E depois desse feito, que houve morte dentro desta casa, Davi então deixa depositada na casa de Obed
Edom, isso está em 2 Samuel, no capítulo 6, versículo 11. Agora já estamos falando da segunda casa e do comportamento desta segunda casa e do que aconteceu nesta segunda casa. Diz assim: e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Nós vemos que quando a pessoa valoriza a presença de Deus, as bênçãos, elas começam a ser derramadas sobre a vida da pessoa nos primeiros segundos. Não é no primeiro dia, não. É no primeiro segundo da casa de Obed-edom, quando começou a contar o momento que a arca entrou. Aquele segundo já começou as bênçãos a ser derramadas na casa de Obed-edom. Você que está me ouvindo, você valorizando a presença de Deus na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, reconhecendo o que Ele fez na cruz, o sacrifício que Ele pagou em seu lugar. Quando você reconhece que é dependente dEle, que sem Ele você não consegue resolver nada, e que para ser salvo, para viver a eternidade, é necessário reconhecê-lo como Salvador. Os primeiros segundos da tua vida já acontece a transformação, já acontece algo extraordinário, que é a paz. A paz penetra no seu ser. Você ainda não vê as coisas em relação aos problemas, você ainda não está enxergando que os problemas foram solucionados, mas você já recebeu uma anestesia, você já recebeu a paz. Você está ainda em meio à luta, mas naqueles primeiros segundos de decisão, de atitude de valorizar Jesus Cristo, a presença de Deus, você já começa a receber a coisa mais importante, que é a paz. Você já não pensa em se matar, você já não pensa em tomar atitude para tentar resolver com seus braços, você começa a descansar no Senhor. Por que digo isto? Quando eu falo que é a presença de Jesus, porque toda a passagem bíblica do Velho Testamento é uma tipologia, aleluia, onde aponta para Cristo. Toda a Bíblia é cristocêntrica, e a arca da aliança é um tipo, aleluia, da pessoa de Jesus Cristo. Então, tudo se tornou, aleluia, possível através de Jesus Cristo. Lá é figura. Agora nós vivemos a realidade. A realidade da presença de Deus está na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E que você possa então reconhecê-lo como Salvador. Nós vemos que o mundo busca introduzir na terra a paz, mas uma falsa paz. Mas quando nós aceitamos Jesus, reconhecemos Jesus, abraçamos a presença de Deus através de Jesus Cristo, o Espírito Santo, de uma forma extraordinária, nos traz paz. E dali para frente, outras maravilhas, outras bênçãos, assim como aconteceu na casa de Obed-edom. Prefira ter a atitude da casa de Obed-edom, de valorizar a presença de Deus. Deus abençoe tua vida, Deus te consagre, Deus te renove, Deus te restaure, Deus abençoe. Eu creio que basta só você tomar a atitude de reconhecer Jesus Cristo e abraçar esta presença, que a tua vida será de vitória. Deus te abençoe, a paz do Senhor, fiquem todos com Deus.